Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no nosso programa Seara Espírita. Alegria enorme, mais um encontro, né? E hoje aqui com a presença da nossa querida irmã Cristiane Oliveira, lá de Dores de Campos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, né? Um desafio chamado família. Então acompanhem com a gente no nosso programa Seara Espírita, pelo Facebook, no Seara Espírita BQ, mas também pelo YouTube, Ame Barbacena, nosso canal Ame Barbacena, e pela Rádio Correio da Serra, www.radiocorreiodaserra.com.br ou 1230 AM. Estamos mais uma vez juntos, com grande alegria, para falarmos um pouquinho mais sobre Espiritismo, sobre o Evangelho do Cristo, né? E assim aprendermos um pouco mais. Então, olá, Fred, seu oi para todo mundo que nos acompanha. Olá a todos que nos acompanham, olá Cristiane, olá Mel, que a gente possa refletir bastante, né, sobre esse tema tão importante. Cris, seja muito bem-vindo ao nosso programa Seara Espírita, alegria enorme estar com você para esse nosso encontro. A alegria é minha, a honra é minha, é um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Mel, boa noite, Fred, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E vamos que vamos, né? Bom, Sim. Vou convidar agora o pessoal que está nos acompanhando para nós fazermos a nossa prece, como costumeiramente fazemos, né? Para que possamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, espíritos protetores do nosso querido Brasil, da nossa cidade, nossos espíritos familiares. E neste momento, primeiramente, agradecemos o dom da vida, agradecemos a oportunidade reencarnatória, agradecemos a nossa família que nos acolheu em seu seio para essa experiência aqui na matéria. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o teu amparo para termos bom ânimo, para termos coragem, para termos perseverança nos desafios que nos são propostos, principalmente dentro de nossas famílias. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, Cris, sempre uma alegria enorme poder fazer um estudo com você, né, um bate-papo. Hoje, né, nesse esquema de entrevista, aí, eu e o Fred vamos trabalhar um pouquinho alguns temas com você, muito importante para os dias de hoje, mas sempre, né, falar de família e dos desafios da vida em família, né, sempre é um tema muito oportuno para nós trabalharmos. Então, a gente convida quem está nos acompanhando, querendo fazer suas perguntas para a Cris, né, sobre o tema, podem fazer no chat as perguntas, que ao longo do programa a gente vai apresentando aqui as perguntas, as informações, as dúvidas, né, para a Cris. Mas eu passo a palavra para o Fred começar o questionamento aí com você, Cris. Certo. Acho que, né, o primeiro ponto, né, para a gente começar mesmo para essa primeira pergunta, é porque, principalmente nesse tempo de Covid, que o relacionamento, né, tá todo mundo mais juntinho, que a gente percebe tantas diferenças entre as pessoas que estão na mesma família e às vezes alguns problemas que a gente tenta esconder, a gente tenta relevar, fica mais evidente, pode haver um conflito. E acho que essa pergunta nos ajuda, né? Quem são os espíritos que se encarnam em uma mesma família? Sim, vamos lá, Fred. Essa é uma questão que a gente sempre se pergunta, né? Nós, enquanto membros da família e as pessoas que gostariam de saber um pouco mais por que está junto naquela família, naquele lar. Emmanuel e Allan Kardec falam para nós que a família é um cadinho purificador e nela estão inseridos os nossos maiores afetos, mas também os nossos maiores desafetos. Allan Kardec fala para nós que dentro da nossa família, principalmente aquela família mais próxima, a família consanguínea, debaixo do mesmo teto, na maioria das vezes são espíritos simpáticos, são espíritos afins, mas nem sempre isso acontece. E às vezes a gente recebe um primo, uma sogra, um cunhado, um filho adotivo que veio não pelas vias do sangue, mas que se achegou à nossa família
e que a gente precisa experienciar uns com os outros as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades de se relacionar. As leis de família, elas são uma lei muito natural. Deus, quando criou isso, e a gente entende a família como sendo a base da sociedade, ele quis que nós aprendêssemos a nos amar como irmãos. Então, a gente vem reencarnando em pequenos blocos. Então, dessa encarnação, eu tenho um pai, uma mãe, irmãos, marido, filhos, e eu aprendo a amar esse grupinho pequeno de pessoas. Até que na próxima oportunidade eu venho um outro grupo, aprendo a amar mais aquele grupinho. Até que aos poucos a gente vai ampliando a nossa capacidade de amar e ama cada vez mais pessoas. E aquele amor bem desprendido de Jesus, né? Aquele amor universal que ama todos sem olhar a quem. Então esses são os espíritos que são escolhidos a dedo pelos benfeitores, e cada um de nós participou desse processo de escolha, né? Nós escolhemos a família que nós iríamos reencarnar, e apesar das dificuldades que nós temos, com toda certeza é a melhor família que nós poderíamos ter tido nesse momento, nessa encarnação. É interessante, né, Cris, essa questão de ser a melhor família, né, que a gente poderia ter nesse momento, nesse processo de encarnação, porque muitas pessoas falam assim, eu não pedi para nascer, né, eu não queria ter nascido nessa família, não sei o quê, e na verdade a gente às vezes não pede, a gente implora, né, porque de acordo com as nossas necessidades de resgate e de compromissos do passado, às vezes a gente implora para ter uma nova oportunidade junto àqueles que, às vezes, cometemos equívocos no passado e precisamos reaver esses laços, né, esse nosso relacionamento. Agora, Cris, você poderia falar para a gente um pouquinho qual que é a diferença, né, de família e parentela? Existe diferença? Explica isso para a gente um pouquinho. Sim, família é um sentido mais abrangente. É o símbolo dos laços de amor. Isso é família. É afinidade, é união, é compromisso amoroso. Parentela são aqueles que vão agregando junto de nós, mas aí já é um cadinho de lutas. Já é uma convivência mais purificadora. São aqueles que vão entrando na nossa família para que nós possamos resgatar débitos com eles ou eles conosco. Então, às vezes a gente tem dentro da nossa família uma pessoa que a gente não suporta, que a gente tem dificuldade de relacionar, que se irrita com muita facilidade. E às vezes essa pessoa é um pai, é uma mãe, é um irmão, um cônjuge. E a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas, com essas situações. A gente entende que a misericórdia de Deus permitiu que viéssemos juntos desta vez, porque desta vez a gente já tem condição de conviver sem matar um ao outro, sem agredir um ao outro. A gente já tem um pouquinho mais de consciência, de lucidez, para entender as dificuldades e aprender a tolerar e respeitar um pouquinho mais o outro. Nesse aspecto, né, da família se respeitar, né, muito do nosso egoísmo e às vezes, né, do nosso orgulho, sempre querer que essa mudança venha do outro e não entender que essa mudança que a gente se propôs lá no plano espiritual, quando a gente planejou toda a nossa família, foi a nossa mudança, né? Nosso entendimento com a diferença dos outros, a nossa compreensão, nosso amadurecimento nesse pequeno ciclo, com o objetivo de depois ampliar ele para os irmãos de fora, né, dessa família, para toda a humanidade, que é a nossa família universal. Mas que a gente se propôs a estar ali, a escolher, nesse sentido, de nos melhorarmos, né, de termos mais compreensão, aceitarmos a diferença dos outros, vemos que aquele empecilho, aquela briga que a gente teve no passado, que a gente vai conseguir levar, mesmo que a pessoa, né, que a gente tem aquele rancor já guardado, que qualquer coisa ofende, que a gente possa trabalhar isso em nós. Não que a pessoa vai deixar de nos ofender. Isso é questão, infelizmente, com ela, talvez uma conversa, vai conversando pouco a pouco, mas não no sentido de revidar. Porque sempre que a gente revide, a gente só vai
estreitando esse laço negativo de ódio, de raiva, e é justamente o contrário, né? Que a gente seja o pacificador dentro da casa. Isso, é isso mesmo, Fred. E isso a doutrina ensina muito bem para a gente, né? Se a gente sente esse mal-estar quando está perto desse irmão, desse familiar, é com ele que eu tenho que trabalhar mais. Só que é trabalhar dentro de nós. Né? A gente sempre lembra que a gente não muda ninguém. Nós só podemos mudar nós mesmos. O jeito que nós vamos receber aquilo que está nos magoando, nos ofendendo. Uma conversa sempre sincera com a família. Não deixar essa mágoa, esse rancor perdurar durante muito tempo. Tem pessoas que só vão perdoar os seus familiares no leito de morte. Ainda bem que foi nessa vida ainda, mas a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo. Isso mesmo. E aí a gente falou, né, que a gente implora do lado de lá para estar nessa família, e no plano espiritual muitas vezes a gente tem uma visão melhor, né, de todo amplo, de toda nossas necessidades, e a gente acaba escolhendo a nossa família. E uma vez encarnados, a gente já com todo esse véu que a matéria nos encobre, algumas vezes até escolheu anteriormente, outras vezes não, acontece a união pelo casamento, né? Sim. E como isso acontece? Existe alguma classificação nessa questão? Uhum. O casamento, ele também é pré-definido antes de nós reencarnarmos. Assim como a família consanguínea que nos recebe, os nossos pais, avós, tios, filhos, marido, esposa, a gente também escolhe antes de reencarnar. Antes de reencarnar, a gente delineia o gênero das provas. Não é cada detalhezinho, não, mas aquelas coisas importantes. Se vai casar ou não, se vai ter filhos ou não, tipo de profissão, lugar que vai morar. E a gente também escolhe os parceiros que a gente vai ter. E a gente vai entender casamento como uma união estável entre dois seres, né? E o casamento para nós. E ele é sempre um progresso na humanidade. Se a gente abolir o casamento, a gente vai voltar à vida animal. E isso não é progredir. E, infelizmente, a gente não consegue amar o suficiente, desenvolver afeto e afinidade suficiente. E alguns escritores falam para nós que até 90% dos casamentos se desfazem enquanto está aqui na Terra ainda. Que quando a gente vai para o plano espiritual, acaba buscando outros parceiros, né, outras pessoas para se relacionar. E a gente tem uma classificação de casamentos. O primeiro deles são os casamentos acidentais, que são aquelas almas mais inferiorizadas que fortuitamente se encontram e acabam ficando juntos. Então, a pessoa, o casal, né, o jovem ou qualquer idade, vai para a balada, vai lá, beija na boca, gosta, acha que é bacana, de repente resolve casar. Mas não era aquela pessoa que estava programada para casar. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, Richard Simonetti tem um livro que eu gosto muito sobre esse assunto, que chama o Plano B. Ele conta exatamente esse caso de casais que erraram na escolha enquanto estavam reencarnados. Depois a gente vai ter aqueles casamentos que são provacionais. São reencontros de almas, mas que eles vão reajustar a sua evolução, ambos, um ajudando o outro a evoluir. Tem aqueles que são sacrificiais, onde encontro de uma alma mais iluminada com uma alma mais inferiorizada. A gente vai ter um exemplo disso lá naquele livro Renúncia, com Alcione, que era uma alma mais evoluída, né, do que o seu parceiro, que o seu amor. Tem aqueles encontros afins, que são aqueles irmãos que se gostam, que olham na mesma direção, que partilham dos mesmos gostos, dos mesmos anseios. Esse é aquele que todo mundo quer, né? Um casamento afim, onde a gente casa, vive muitos anos, vive feliz, encontra um amigo, um amante, um parceiro. Esse é o que a gente gostaria que todo mundo tivesse. E tem aquele que é um pouco mais raro nos nossos dias, que são aqueles transcendentais,
que são almas já mais iluminadas, que se encontram para trabalhar no bem, para trabalhar no amor da sua família e das famílias que estão ao redor. E, Cristiane, você falando sobre essas diferenças, né, essas classificações de casamento, é claro que a gente entende que isso é uma forma didática, né, da gente compreender um pouco mais a questão dos relacionamentos, porque a gente pode ter isso aí um pouco, né, entre um e outro, né, misturado, né, um pouco provacional, mas já caminhando ali para uma união mais vencendo a parte provacional e se tornando algo mais concreto e mais harmônico, enfim, e a gente sabe que essas classificações sempre nos ajudam a compreender as relações que nós estamos inseridos. E quando você fala muito dos casamentos acidentais, por assim dizer, né, ou seja, daquelas pessoas que às vezes não era um compromisso inicial, mas que a questão do afoito, né, da pessoa querer muito um relacionamento, de querer muito começar uma vida a dois, e às vezes se precipitam. E isso é muito comum, né, Cris? Mais comum do que a gente possa imaginar, o anseio desse relacionamento, dessa vida a dois, e às vezes as pessoas precipitarem em uniões que não era a ideia inicial, digamos assim, a programação reencarnatória inicialmente, mas que às vezes trazem situações que vão serem levadas ao longo da vida, como, por exemplo, a vinda de um filho, né? Então, às vezes, a gente vai ter esse casamento desfeito em algum momento, pelas vias do divórcio, da separação, mas com aquele vínculo ali do filho, que vai ser um vínculo, né, para muito além da vida, né, por assim dizer. Sim. Então, realmente, acho que é um assunto que nós, generalizando de uma forma geral, nós nos dedicamos pouco, ou nós aprendemos muito pouco ao longo da nossa vida, principalmente na nossa juventude. Talvez fosse um assunto que nós devêssemos estudar mesmo mais para fazermos melhores escolhas ao longo da nossa vida, né? Para a gente buscar esse encontro do parceiro, da parceira, de uma forma mais positiva, de uma forma mais consciente, dentro dos nossos próprios propósitos reencarnatórios. A gente sabe que isso não é fácil, né? E em virtude disso, a gente vê tantas famílias desmoronando, né, pelas vias do divórcio, ou até pelas vias da violência. Nós temos um dado muito triste do alto índice, né, do aumento do índice aí de casos de Maria da Penha, de agressões familiares, nesse período da quarentena. Que as pessoas, até o Fred comentou, né, as pessoas nesse período estão tendo que conviver mais tempo, dentro do mesmo lar, sem ter muito como sair, né, e isso acaba gerando um aumento da violência doméstica. Isso é um agravante, ainda mais para aquele casal que está junto e, às vezes, ao invés de vencer as arestas do passado, criam novas arestas. Você poderia falar isso um pouquinho para a gente, sobre até onde ir o casamento, quando que o casal tem que sentar e repensar aquela união para não se agravar mais ainda a história desses dois espíritos que estão ali caminhando juntos? Você pode abordar um pouquinho isso para a gente? Sim. E a gente tem que pensar que não é só o casal. Muitas das vezes vêm filhos para esse casal que às vezes não tem ligação espiritual com um dos parceiros. Então é aquele casal que vai receber como filho que não era aquele espírito que foi programado. Às vezes a ligação é só com um dos parceiros. E aquela pessoa, a outra, não teria responsabilidade com aquele filho. E com os que ela é comprometida, ela acaba não recebendo. E isso acaba trazendo um transtorno muito grande para a família. Porque às vezes são espíritos que são completamente diferentes, que não têm nenhuma ligação da família espiritual. E aí vai trazendo complicações com os filhos, com o marido, com a esposa, as brigas vão aumentando. E nem sempre, a gente tem a serenidade e a sabedoria de saber lidar nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não sabe colocar em prática as lições que a gente aprende no Evangelho. Se a gente for pensar bem, qual que é a noção que o Cristo ensinou para nós dentro de um casamento?
Aquele que está mais equilibrado, que tem mais consciência, ele vai estender a mão primeiro. É aquele que vai calar, que vai renunciar, que vai pacificar. Só que ele vai dentro de um limite que ele consegue trabalhar isso bem dentro dele. Não adianta ele aceitar tudo isso de forma passiva e acarretar mágoas, remorsos, ódios que vão perpetuar. Aí, nesse momento, vale a pena o casal sentar com muita serenidade. E aí, o nosso conselho é que antes de uma conversa séria dessas, os dois façam preces, conversem com os benfeitores, implorem a ajuda dos benfeitores para que a conversa seja direcionada para o que seja melhor para o casal, para a família. Que às vezes a gente é tão egoísta que só olha para o nosso lado. Ah, não, eu vou porque eu quero aquele dinheiro da herança, isso. Ah, porque o outro está me traindo, eu estou com raiva, eu quero punir, e eu vou punir os meus filhos por isso. Isso não é motivo. A gente precisa sentar um pouquinho a cabeça, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para estender a mão para o outro primeiro. Nós temos que ser o primeiro que compreende e, de preferência, o primeiro que perdoa. Essa é a diferença de um casal que vai exercitar o espiritismo dentro de casa. Verdade. Porque a gente tem raiva, a gente tem ódio, explode. E não é isso que Jesus quer para nós. E é um exercício diário, realmente, né? Relação Sim. em família, a gente sabe que é um exercício para cada dia. Aliás, não é nem diário, é horário, para cada hora, para cada minuto, porque, né, a gente tem que enfrentar os desafios mesmo, né? Agora, e os filhos dentro dessa conjuntura, Cris? Quem são os filhos, né? Quem são os filhos em uma família? Quando tá tudo certinho, Mel, vem naquela família que nós escolhemos aquele parceiro, ele já vem por acréscimo naquilo que nós escolhemos. A gente tem que lembrar que os filhos, eles não nascem no momento do nascimento. Eles são espíritos antigos como nós, que nós já convivemos antes, que nos prejudicaram, que nós prejudicamos. Outros, a gente já teve uma relação maravilhosa em outras vidas, vai ser aquele filho amigo, parceiro, que a mãe ou o pai vai sempre poder contar. E ele está nessa categoria de filho por um motivo. Senão o papel seria inverso. Os pais é que vêm para educar aquele espírito. Então, esses são os filhos, espíritos preparados para conviver naquela família. E na maioria das vezes são as alegrias, os créditos que a gente recebe de outras existências. E, né, continuando nessa questão dos filhos, né, eles vêm, né, todo esse pacote que você falou e, né, das vidas anteriores, e pode ficar na dúvida de muitos, né, então se já vem esse espírito já antigo, já cheio das suas características, para que serve então a infância? Né? Porque esse período, a gente tem que passar por isso. Pode falar. Esse período da infância, Fred, é extremamente importante. Às vezes a gente vê criança de colo batendo nos pais com raiva. Então a gente percebe a animosidade desde o berço com alguns desses espíritos. E quando ele ainda é criança, ele é muito maleável, ele é moldável às orientações dos pais. Então é aquela massinha de modelar que os pais vão imprimir a forma, o conteúdo, de acordo com o que os pais querem. É muito fácil de moldar as crianças nessa idade. Então é para isso que existem os pais. Essa é a missão sagrada que Deus concedeu aos pais. E os pais têm que observar os filhos desde pequenininho. Então vamos dar um exemplo aqui. Aquela criança que volta da escola, trouxe um lápis do coleguinha para casa. No outro dia ele vem e traz uma borracha do coleguinha. Opa, meu filho tem uma tendência aí ao furto. Eu tenho que já cortar essa má tendência dele desde pequeno.
Ah, ele tem a tendência de mentir com muita facilidade, né? Outro dia eu vi um vídeo na internet de uma bebezinha naquele cadeirão de refeição. Ela baixava a mãozinha assim, a hora olhava, a hora que a mãe estava olhando, ela fazia birra, né? Então, desde esse pequenininho, de tenra idade, eles nos manipulam. Então, a gente tem que desentortar o pepino enquanto é pequeno. Tem que educar mesmo. É verdade, Cris. E a gente vê como que as crianças são engenhosas, né? Como é que elas conseguem nos conduzir assim, e a gente acha tudo muito bonitinho, né? Aquela coisa, né, realmente da docilidade da infância, né? Da fragilidade da infância. E aí, se a gente não observar como você falou, esses pontos de más tendências, ao invés de nós educarmos os filhos, nós não vamos estar contribuindo com a evolução daquele espírito, né? Então, realmente, a gente tem que, apesar, né, de serem fofinhos, de serem lindos, de serem nossos amores, a gente tem que também tomar cuidado nesse processo educacional, né? E aí é a questão que muitos pais se perguntam, talvez a vida inteira, como que eles devem, né, conduzir a educação dos seus filhos para que possam fazer isso da melhor forma possível, né? Acertar 100%, a gente sabe que não tem como, né? Somos todos seres em processo evolutivo. Mas como que os pais podem, da melhor forma possível, conduzir a educação dos seus filhos? Já que não vem com manual de boas práticas, com uma etiqueta de como fazer ou não, a primeira coisa que os filhos fazem, as crianças fazem, é imitar os pais. Então, eles aprendem a falar imitando os pais, eles comem, o gestual é por imitação, andar é por imitação. Então, os pais, avós, tios, os cuidadores dessa criança, eles têm que servir de exemplo para que ele aprenda desde pequeno. Muito mais do que falar na cabeça dessa criança, é importante que tenha o exemplo. As crianças são como esponjas. Por isso que a gente deve olhar o que a criança está assistindo na televisão, qual joguinho está jogando, quem são os coleguinhas, porque ela vai absorvendo tudo pelo meio, vai imitando, só que ela não tem ainda o discernimento completo do certo e errado. Por isso que a gente vai escolhendo por ela o que ela deve assistir, com quem que ela deve conversar. E desde pequenininho, cabe aos pais, é um dever dos pais, observar atentamente as tendências dessa criança. A criança é muito tímida, isso vai atrapalhar ela no futuro, então a gente vai ajudando a lidar com essa timidez. Uma coisa que é fundamental os pais, os avós levarem as crianças na evangelização da casa espírita, na juventude espírita, para que desde pequena ela tenha as noções de caráter, de nobreza de atitudes aprendidas com o evangelho, porque eles também aprendem lá na escolinha de evangelização. E sempre um diálogo permanente com os filhos. Nada substitui uma boa conversa, um bom exemplo. Na maioria das vezes, as crianças, os adolescentes têm dificuldade de colocar os seus sentimentos para fora. Então, quando a criança chega da escola, não adianta a gente perguntar assim: e aí, filho, como é que foi o dia? Foi bom. O que aconteceu lá? Ah, aula, foi legal. A gente tem que variar um pouquinho nas perguntas. O que aconteceu hoje na escola que te deixou mais feliz? O que você gostou mais? Teve algum colega, algum professor que falou alguma coisa que você se incomodou? Como que você está se sentindo nessa situação? Para que a criança, o jovem, tenha a oportunidade de colocar para fora aquilo que ele está sentindo. E nesse momento não é com censura, é com carinho, é com amor, é com conversa. É assim que a gente vai sendo modelo na educação. E essa palavra pesa, né, meus amigos? Pensar que nós somos modelo de educação para alguém, porque nós somos muito imperfeitos. Mas, na verdade, são esses vínculos de afetividade e a nossa conduta é que vai ser imitado por eles.
Muito bem. E né, a gente vê que né, quando está jovem, né, até iniciar a adolescência, esse processo pode ser até mais tranquilo, né, as crianças estão mais receptíveis, mas né, com o início da adolescência, vai se operando uma mudança né, até o final da adolescência, essas características mudam, né, o caráter dessas Sim. crianças mudam. É o espírito que se modificou? A gente tem algumas fases, Fred. Até 7 anos, a gente tem uma fase extremamente importante para a formação da personalidade e do caráter da criança. Mas não é só até 7 anos, que às vezes tem um pai aí que vai estar nos ouvindo, a criança está 10 anos, arrepia os cabelos, não tem mais o que fazer. Não, tem sim. Quando chega na adolescência, o que acontece é que vai despertando o eu interior. O espírito da pessoa, ele fica mais forte. Então, vem à tona aquilo que ele é de verdade. Então, aquele garoto que sempre foi calmo, de repente fica mais agressivo, mais belicoso, mas é porque ele já era assim, isso só estava escondido dentro dele. É aquela menina que sempre obedeceu os pais, mas agora ela quer viver na balada. Quer entrar para o mundo das drogas, do sexo desenfreado, da bebida. Aquilo já estava latente lá dentro. E desabrocha com a idade, com a personalidade. Vamos lembrar que o lobo frontal, né, o lobo frontal aqui da cabeça, ele só termina de consolidar a parte física mesmo com 21 anos. Então, qualquer vício, álcool, droga, que esse jovem tem acesso, a capacidade de se viciar é muito maior até os 21 anos. Então, é uma fase que exige muita paciência dos pais, muita tolerância, firmeza na conduta. Não é aquela liberalidade que joga no charco da libertinagem e nem aquela prisão que a pessoa fica sem se expressar. Mas tem que ter o bom senso de ir soltando a corda da pipa e puxando de vez em quando, trazendo a razão. Mas o que mais vai valer é a educação de base que esse jovem teve. Por mais que na hora ele queira experimentar todas as novidades que o mundo está se apresentando, que está se achando adulto, é a base moral que ele recebeu na infância que vai pesar. Ele vai pensar 2 vezes antes de cometer um ato equivocado. E aí você toca num ponto, Cris, que é complexo, porque muitas vezes o pai e a mãe de hoje, né, que estão na figura de pai e mãe, foram aqueles jovens no passado de uma família já desestruturada, que já não receberam na sua base, na sua infância, os primeiros conceitos, né, o trabalho ali, o burilamento do espírito, e agora já estão na condição de pais e mães. E como a gente pode dar algo que a gente não recebeu, né? Ou seja, como que a gente pode trabalhar essa carência do processo educativo que às vezes nós tivemos na nossa infância, para não repetir com os nossos filhos os erros dos nossos antepassados, né, dos nossos pais, dos avós para com os nossos pais, e por aí vai. Como que a gente quebra isso, Cris? Tudo aquilo que vai passado de geração, porque a gente vai aprendendo com a geração. A minha bisavó ensinou para minha avó, que me ensinou para minha mãe, que me ensinou hoje. Só que algumas vezes não tinha base nenhuma, Mel. Às vezes são pessoas que viviam na periferia, sem estudo, às vezes sem alimento, em condições precárias. Nada é motivo para atos equivocados, mas a gente tem que entender a realidade que as pessoas estão inseridas. O mais importante é que a próxima geração, aquele adolescente, aquele jovem, ele quebre o padrão das gerações anteriores. Mas em que sentido? Naquela parte que é lesivo. Então, se todo mundo espancava a criança porque ensinou que era assim, hoje a gente já aprendeu que é errado. São esses novos conhecimentos que a gente vai incorporar na educação de hoje. Então, se eu apanhei bastante, a minha mãe apanhou bastante,
Hoje eu sei que isso é errado e eu não vou espancar o meu filho. Se eu vi o meu pai batendo na minha mãe, chegava em casa agressivo, nervoso, bêbado, eu não vou repetir isso com a minha esposa, porque eu já aprendi que isso não é errado. Aquilo que doeu em mim vai com certeza doer no outro. É agregando esses novos conhecimentos, e a gente tem isso na escola, na televisão, no templo religioso, na casa espírita, é agregar esses conhecimentos novos, permitir que eles modifiquem as nossas ações, aí sim a gente consegue ter uma geração melhor. Se repetir aqueles padrões, não consegue. É verdade, quebrar esse padrão talvez seja o grande desafio para todos nós, né? Para não repetirmos os mesmos erros, né? Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, e aí eu sou assim, né? E não é mais assim justificativa. A gente precisa Síndrome progredir. de Gabriela, né? Exatamente, exatamente. Agora, Cris, entrando num assunto polêmico e também delicado, que só esse assunto acho que já daria para a gente fazer uma live inteira, né? Qual a responsabilidade dos pais espíritas na educação de um filho homossexual, né? Isso a gente traz, daria muitas outras questões, mas vamos tentar falar da questão da responsabilidade desses pais espíritas. Sim, e a gente tem que falar sobre isso, porque apesar de ser um assunto delicado, ele é muito prevalente, né? E não só na questão da homossexualidade, mas em outras questões que são difíceis para os pais entenderem, porque na época deles era diferente. Então, aquele espírito que nasce homossexual, porque ninguém vira homossexual da noite para o dia, é uma condição espiritual, uma condição afetiva. Os pais vão educar esse filho da mesma forma que educam um filho heterossexual. Vai educar com os mesmos limites, com as tolerâncias, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado, principalmente na conduta sexual e na conduta afetiva. Os pais, né, das gerações mais antigas têm muita dificuldade de conversar com seus filhos sobre sexualidade, sobre sexo. E a gente não pode ter essa vergonha, não pode ser um tabu para nós. Se ele não aprender essa conduta coerente dentro de casa, ele vai aprender na rua, com os amigos, com a internet, e de um jeito muito mais equivocado do que é. Na verdade, são relações homoafetivas. Tem a ver com amor, com sentimento. A libertinagem, ela é errada para o homossexual e para o heterossexual. Né? Essa troca constante de parceiros, ela não é benéfica para ninguém. Então, o homossexual, ele vai receber dos pais o mesmo amor e a mesma educação como fosse um heterossexual, com muito respeito pela pessoa que ele é. É como se eu gostasse de cor verde e você gostasse da cor azul. A gente não vai brigar por conta disso, né? É gosto, é afinidade. Eu prefiro uma cor, você prefere outra cor. Eu amo o azul e você ama o verde. Então, sempre respeitando a individualidade de cada filho. Cada filho vai ser de um jeito, como cada espírito é de um jeito. Sim, né? Essa questão é muito... É uma particularidade que, né, como você falou, aplica em outras questões que a gente... Não que não existiam, né? Mas antes, pela forma que a família era estruturada, era muitas vezes, e com os preconceitos que eram muito mais fortes naquele momento, né? A pessoa tinha que se anular para conseguir viver naquela família, né? Sim. Mas lógico que isso é fruto da necessidade e a gente vai evoluindo, e isso é uma prova, né? Essa capacidade das pessoas poderem se mostrar hoje do jeito que elas querem ser, já é um início de um progresso, né? Lógico que ainda precisa muito ainda de evolução de nós mesmos, de compreensão nossa, para que isso chegue num ponto ideal. Mas que cada pai, né, se adeque àquela condição, mas com os mesmos cuidados e carinho, né, que teria com qualquer outro filho.
É uma incompatibilidade entre a morfologia e a psicologia. É muito mais uma questão de afetividade do que de homossexualidade. É uma homoafetividade. Hoje a gente fala homossexual, heterossexual, mas tem muitas outras gamas dentro dessa vertente de gênero, de sexualidade. Independente do que seja, nós temos que respeitar. Antigamente, escolhia com quem a pessoa ia casar. Hoje, nós já escolhemos o parceiro que queremos ter. Antigamente, o pai falava assim, não, você vai ser professora, você vai ser agrônomo. Hoje não. Hoje a gente entende que a pessoa precisa de ter essa liberdade de escolher a sua vida. O que não isenta os pais da orientação, do aconselhamento, de falar, olha, filho, presta atenção nisso, naquilo. Isso também não isenta os pais disso, dessa tarefa. Sim. E antes da gente passar para a próxima questão, tem a pergunta aqui do Vitor Almeida, né? E aí a gente até falou por cima, mas sem entrar muito nesse mérito, né? Você pode falar um pouquinho sobre a família espiritual? Claro, Vitor, a gente vai achar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala da parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal é aquela parentela, são aquelas pessoas que vêm junto conosco na família, mais de pertinho ou um pouquinho mais longe, e que a gente não consegue desenvolver amor, afinidade suficiente. E essa parentela, ela vai acabar quando a pessoa morrer. A gente não vai mais conviver com ela no plano espiritual e talvez não tão nas próximas existências. Já a família espiritual, ela é diferente. Nós vamos de tempos em tempos reencarnando com essas pessoas. É uma afinidade que não morre. O amor, ele não morre. É igual aquela pessoa que é amigo da gente a vida inteira. Eu fico 10 anos sem ver, mas parece que foi ontem que eu conversei. A conversa é agradável do mesmo jeito, o sentimento, o amor. Essa é a família espiritual. Às vezes ela não é só a consanguínea. São amigos, são pessoas do nosso dia a dia que a gente ama tanto que já faz parte da nossa família espiritual. E que bom que é assim. Que a gente encontra esses amigos, esses amores, né, no sentido amplo da palavra, na nossa caminhada evolutiva. E é o acalento, né? Muitas vezes a gente se encontra dificuldade, mas tem aquele ponto de socorro, né, ponto seguro, que a gente sempre, né, nos momentos das brigas, né, quando a gente está chateado, a gente recorre a essa pessoa que está mais próxima, que nos entende, e ela não precisa, né, a parentela espiritual não precisa estar no mesmo nível, um ajudando o outro, aquele que está mais em cima vai tentar, né, socorrer aquele que está mais embaixo, e esses laços permanecem sempre. Isso mesmo. E aí, né, partindo para a próxima pergunta, né, qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Olha, Fred, a melhor escola de preparação para as almas ainda é o lar. Na escola, nós vamos ter a instrução, matemática, ciências, história, mas o caráter, o ensinamento de como viver, de como agir, a gente aprende dentro de casa. Isso é educação. Instrução é nos livros, na escola, e educação é dentro de casa. A escola, ela vai fazer o cidadão, mas o homem de bem, o caráter, é dentro do lar que a gente aprende. E aí não adianta jogar essa responsabilidade para os professores. O professor não tem essa tarefa de educar as crianças e os jovens. Ela vai instruir, vai colaborar. A tarefa é dos pais. Sim. E aí a gente entra a gente fala família, interessante na questão 775, né, do Livro dos Espíritos, né, do relaxamento dos laços familiares, né, qual seria essa consequência? Que seria a recrudescência do egoísmo, né? Do egoísmo, isso mesmo. Porque é necessário, né, o primeiro contato, né, a primeira escola que a gente vai ter no lar. E muitas vezes os pais estão delegando isso à escola,
né, com uma desculpa de que está trabalhando muito, que não tem tempo, mas tempo a gente sempre tem, né? A gente consegue fazer, mesmo que estando longe, ligar, estar presente à noite, né, em vez de ver Netflix, né, conversar um tempo com o filho, né, ajudar ele na tarefa da escola, porque trabalhar é necessário e é uma das obrigações como pai, né, de prover, mas que ele também esteja ali presente quando preciso. Isso é fundamental, né, Fred? Isso é um dever dos pais. A gente não pode terceirizar esse dever que é nosso. Vai ficar falho. Na hora que nós formos prestar as contas dessas joias que são os filhos que nos são emprestados, a gente tem que devolver eles para o pai melhor do que eles vieram. Eu tenho visto aí nesse tempo de pandemia alguns pais reclamarem que os filhos estão em casa, que tem que cuidar dos filhos, que tem que ver a lição. É inadmissível, né, no nosso pensamento, porque isso é um prazer, é uma alegria, né? É a melhor coisa que a gente pode dar, é amar e educar um filho. E aí, Cris, eu estava pensando justamente sobre isso que você falou, acabou abordando, né? A pandemia, como que ela está nos ensinando tantas coisas em tantas áreas diferentes, né? Muitos pais achavam que colocar o filho na escola, né, ou seja, matricular numa escola, seja ela pública ou particular, que ele estava se desobrigando da sua obrigação de educar o filho. E é o que o Fred colocou, né? Às vezes nós confundimos educação com instrução. Uhum. As escolas são para a instrução formal, né? E os pais para a educação moral. E hoje os pais estão sentindo um pouco na pele o que os professores passam, né? Porque aí que estão vendo como é difícil instruir os filhos. Então, se os professores já têm esse trabalho gigantesco de instrução, que não é nada fácil, vamos, né, os pais, então, colaborar um pouco mais com a educação, ou seja, trabalhar os princípios morais, éticos, né, de responsabilidade, de respeito, para ajudar um pouquinho a vida dos professores, que agora os pais estão vendo como é difícil ensinar as crianças, né? E é um processo exemplo, né? Eles vão ter que ser o exemplo, porque esse aprendizado é dia após dia. É verdade, é verdade. E aí a gente, né, nesse processo todo de pandemia, nós acabamos que vamos aprendendo e reaprendendo e nos reinventando em diversos aspectos. Inclusive, essa questão de nós, né, trabalharmos mais a educação das crianças. E a Lili, que está nos acompanhando aqui também ao vivo, ela colocou assim, muitos pais hoje estão delegando aos professores esta função da educação, né? Ou seja, as pessoas confundem a ideia da instrução com a educação. O professor é para instruir, os pais realmente são para educar, né? E quando a gente quer passar tudo para o professor, a gente sabe que sobrecarrega demais e não é o objetivo da escola. É claro que a escola ajuda muito no processo educacional do ser, é uma coisa inegável. Com certeza. Mas os antigos já diziam, minha mãe já falava isso, e eu acho que é válido e será válido para sempre, que a educação vem de casa, do berço, né? Sim. Então, sim. Como você falou, desde de pequenininho que se torce o pepino, né? Desde novinho, então a gente tem que trabalhar a educação da criança ainda no ventre, né? Recém-nascida, e a cada dia um pouco mais trabalhar no processo de crescimento desse espírito que está sobre a nossa responsabilidade, né, Cris? E é uma oportunidade para os pais também, né, de se aprimorarem. É verdade, com certeza. E aí, Cris, agora, né, é muito bonito na teoria, a gente está aqui falando, eu, você, o Fred, batendo papo, maior tranquilidade, né, dentro de um contexto de normalidade, de tranquilidade das crianças, isso é muito bom, muito lindo, maravilhoso, né, um mundo ideal. Agora, partindo para o mundo real, né, o que fazer, e muitos pais estão se perguntando isso nesse momento, né, o que fazer com os filhos difíceis, com os filhos rebeldes, com os filhos que não aceitam a orientação, com os filhos que você fala A, ele faz B, parece que proposital, né? Ou seja, como que os pais
podem lidar com esses espíritos tão rebeldes que a gente observa no dia a dia, Cris? Sim, são crianças muito inteligentes, mas com um emocional que precisa ser bastante trabalhado, né? Então, os pais precisam ajudar a esse filho a se equilibrar. Os pais são muito mais ponderados neste momento do que os filhos. Então, vai ajudar, vai equilibrar, vai amparar essa criança e o adolescente com um trabalho digno. Então, vai dar tarefas úteis para essas crianças, para esses jovens fazer, vai oportunizar para eles estudos edificantes, que vai entrando novos conceitos naquela mentalidade. Sobretudo, amar esse filho, seja como ele for. Nós vamos oferecer o melhor da nossa alma para essa criança, para esse jovem. Com paciência, recordando que Jesus tem paciência conosco o tempo todo. O nosso anjo da guarda, então, deve ter uma paciência quilométrica, porque mesmo nós sendo adultos, a gente ainda tropeça, fica rebelde, faz birra igual criança. Então, nós vamos tentar educar e amar essa criança o máximo possível. A criança que percebe que ela tem importância na vida dos pais, que os pais dão atenção para ela, que eles realmente amam, ela vai quebrando a revolta, a delinquência, ela vai aos poucos se equilibrando e voltando ao normal. A gente vai trabalhando o evangelho com esse indivíduo. A gente evangeliza essa criança, esse jovem. Com isso, a gente vai estar evangelizando aquela família. Essas vibrações vão harmonizando lá o bairro que aquela família vive, a cidade que ela vive. Quando a gente perceber, a gente vai ter uma humanidade muito mais humanizada, muito mais evangelizada, com mais amor no seu coração, um olhar amoroso mesmo, ao ponto que um amor de uma mãe, de um pai pelo filho, é o maior amor que a gente tem conhecimento sobre a terra. O Chico falava que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu, né? É uma vibração tão forte que a ajuda vem imediatamente. Na dificuldade, na dúvida, pai, mãe, avô, pede ajuda. Pai, Deus, me ajuda aqui. Tá difícil, eu não sei o que fazer, me orienta. Quando eu for dormir, me aconselha daquilo que é melhor para eu educar os meus filhos, os meus netos, os meus sobrinhos. Permite, Pai, que quando eu acordar, eu me lembre desses aconselhamentos, para que na hora da dificuldade eu saiba como agir. A gente pode e deve usar esses recursos. E eu posso dar uma dica? Pode. Pode? Tem tempo para dar uma dica? Sim. É uma dica que eu gosto de dar muito para esses filhos que são difíceis. Quando a criança ou jovem acabou de adormecer, está no quarto dormindo, vai lá no quarto quietinho, em oração, conversa com o espírito dessa criança, desse jovem. Fala, olha, a mamãe te ama muito. Eu quero que você tenha mais paz, que a calma invada o seu ser. Olha como você é querido, como você é bem-vindo nesta casa. E fala com todo o seu coração que isso vai introjetar no espírito daquele jovem, daquela criança. E vai auxiliar no dia a dia. Muito bem. Né, e aí a gente vai, né, melhorando como família e, né, como o Vitor falou, né, a célula da sociedade, que a gente vai melhorando como família para depois melhorar como sociedade. Isso, E aí, Cristiane, você gostaria de deixar uma mensagem final? O nosso tempo já está encerrando. Sim, a mensagem final é que cada pai, cada mãe, cada avô, tio, madrinha, ame
as crianças, os jovens que estão ao seu redor. Ame o seu esposo, a sua esposa. Olhe para ele como uma pessoa que está aprendendo como você, que tem virtudes e defeitos como você, mas que está tentando acertar. Nem sempre sabe como. Então ajuda a acertar. Oferece a mão amiga, o ombro para chorar, o ouvido para ouvir. E da sua boca, do seu coração, permite que saiam energias amorosas para que envolva esse companheiro da tua família e que todos vivam em harmonia. Essa é a minha palavra final. Cris, só gratidão, muito a agradecer a você por ter aceito o nosso convite aqui do Seara Espírita, participar com a gente dessa live, trazendo um assunto tão importante, que sempre é importante, mas nos momentos atuais que vivemos, acho que é mais significativo ainda. Que Jesus abençoe muito a sua caminhada, né? Que você continue nesse trabalho lindo Assim de divulgação doutrinária. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, meu coração está muito agradecido pela oportunidade. Fred, muito obrigada mais uma vez, é mais um programa que a gente pode realizar, né? Que Deus também nos abençoe aí, né, nesse trabalho de divulgação, que você continue também firme e forte, né, dentro da divulgação doutrinária. Obrigado, eu agradeço a Cristiane, né, por ter aceitado o convite, a você, Melissa, e a todos que nos acompanharam hoje, que irão nos acompanhar, né, no YouTube e no Seara Espírita, no programa de rádio no sábado. Muito então, nosso agradecimento. Obrigada, Deus Cris, Fred. A cada um, ao lar de cada um de vocês. Que assim seja. E agradecemos a vocês que nos acompanharam, mandando as suas mensagens, as suas vibrações. Que Jesus abençoe todos vocês, abençoe os familiares, e possamos ter aí noites e dias e semanas muito felizes na nossa vida, trabalhando no bem, na nossa construção íntima, na nossa reforma, na nossa transformação moral. Que Jesus abençoe muito você e toda a sua família, e até o próximo programa Seara Espírita, se Deus quiser. Tchau.